Determinação do momento de inércia, parte 2. Revisão. Então, vocês aprenderam as formas de energia mecânica. A potencial gravitacional, potencial elástica, que não entra no nosso experimento de hoje. Então, a potencial gravitacional dependia da altura em que o objeto se encontrava. Ele era igual a mgh. E aprender a energia cinética. Inicialmente, a cinética de translação, quando se translada, a energia cinética é meio de mv². E nos últimos experimentos, como de conservação de energia mecânica e determinação do momento de inércia do sólido, parte 1, vocês viram o conceito de energia cinética de rotação, que é meio do momento de inércia, ω². O momento de inércia, como já discutimos, está relacionado com a distribuição de massa em relação ao eixo de rotação. Quanto mais distante o elemento de massa estiver em relação ao eixo de rotação, maior o momento de inércia. No caso dos sólidos, os momentos de inércia são calculados através da integral de r² dm. Vamos utilizar a tabela do livro de vocês, do livro Sears-Zemansky, que tem para 3 sólidos diferentes no experimento de hoje. Do sólido, que é um cilindro oco com parede não desprezível, com eixo perpendicular ao centro de massa, do cilindro maciço, com eixo perpendicular ao centro de massa, e da esfera maciça, com eixo perpendicular ao centro de massa. Então, da esfera, o momento de inércia é 2/5 de mr². Do cilindro maciço é meio de mr². E do cilindro oco com parede não desprezível é meio de m raiz interna ao quadrado mais raiz externa ao quadrado. Nosso modelo de conservação de energia mecânica, quando há rotação, dado um sólido que faz o movimento de rototranslação, se ele estiver numa altura partindo do repouso, se ele parte do repouso, V0, a energia cinética é 0. E estando em uma certa altura, a energia que ele possui é a energia potencial gravitacional. Correto? Quando o sólido chega na base da rampa, ele não tem mais nenhuma altura em relação ao referencial 0, que é o solo. Ele vai possuir energia cinética e energia cinética de rotação. Então, é meio de mvcm², porque é a velocidade do centro de massa que estamos estudando, mais meio do momento de inércia do sólido em questão, vezes velocidade angular ao quadrado. Descrição experimental. Veja a descrição experimental do experimento com o monitor. Bom, o objetivo do experimento é encontrar a aceleração dos objetos nessa rampa por meio de 2 métodos. Vamos definir a aceleração por meio da conservação de energia. Garantindo V0 igual a 0 no ponto A, teremos apenas energia potencial gravitacional. E no ponto B, garantindo HB como igual a 0, vamos ter apenas energia cinética de rotação e cinética de translação. Nisso, vamos utilizar diferentes do cilindro, como o vazado e o maciço, além das esferas. Vai ser usando os conceitos de cinemática, onde eu garanto que a sólido está na iminência de passar pelo sensor, onde eu vou precisar descobrir o tempo que essa esfera demora para percorrer essa distância entre os sensores. Bom, pessoal, entenderam o que o Felipe explicou? Então, vejamos. Modelo 1. No modelo 1, ou método 1, vamos utilizar conservação de energia mecânica mais equação de Torricelli. Admitindo que o corpo parta de uma altura HA com velocidade inicial 0, quando ele chega em B, ele possui uma altura HB em relação à mesa, vai possuir energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Se, por conveniência, por facilidade, adotarmos o referencial 0 de altura no ponto B, a energia mecânica total de B vai ser energia cinética de translação mais energia cinética de rotação. Então, utilizando essas duas informações, que no início só tem potencial gravitacional e no fim tem cinética de translação mais cinética de rotação, encontre uma expressão para a velocidade VB. Note que a energia potencial gravitacional podemos escrever HA menos HB em função da distância x seno θ. Ok?
Utilizando ainda o modelo 1, com a expressão de VB encontrada usando conservação de energia, e substituindo na equação de Torricelli, podemos obter uma expressão para aceleração do corpo. Note a importância de garantir que a velocidade inicial seja nula. No modelo 2, vamos utilizar a cinemática. Se temos um corpo descendo um plano inclinado, ele desce com aceleração constante, portanto ele está descrevendo um movimento retilíneo uniformemente variado. A função horária da posição ela é escrita como x igual a x0 mais v0t mais at² sobre 2. Se a velocidade inicial for zero, eu tenho que ΔX é at² sobre 2 e eu posso obter A como sendo 2 vezes x sobre t². Bom, quais são os dados que eu preciso coletar para usar o modelo 1, que é o de conservação de energia mais equação de Torricelli? Eu preciso saber o seno do ângulo, correto? Então, eu preciso saber a altura H, HB e a distância x percorrida. No caso dos cilindros, como vamos utilizar um banco de dados, já foram fornecidos esses dados. No caso das esferas, será necessário você medir, pois precisamos dos dados reais do teu experimento. Ainda continuando com a análise no modelo 1, que é conservação de energia mais equação de Torricelli, vamos utilizar o momento de inércia geométrico fornecido. Veja que isso é uma aproximação, não é exatamente do sólido que estará em suas mãos para realizar o experimento, mas é uma boa aproximação. E vamos calcular o VB pela equação que você obteve. Achando a velocidade no ponto B pela equação que você obteve, podemos utilizar a equação da aceleração para calcular esses valores. Já no modelo 2, a aceleração é 2 vezes x, que é a distância entre os fotossensores, dividido pelo tempo. No modelo 2, que é o movimento de cinemática, a equação é a equação utilizada para o MRUV, notamos que precisamos da distância x, que é a distância entre os pontos A e B, que já foi medida, e dos tempos que os sólidos levam para percorrer essa distância. Então, veja, para a esfera 1 e esfera 2, esfera maior e menor, vocês mesmos irão medir esses tempos, fazendo 5 lançamentos, tomando cuidado de garantir V0, 0, e vão calcular um tempo médio. No caso dos cilindros, as medidas de tempo serão fornecidas pelo seu professor através de um banco de dados. Então, com esses tempos médios calculados e a expressão A igual a 2x sobre t², podemos obter as acelerações. Por fim, utilizando a aceleração calculada pelo modelo 1 e pelo modelo 2, podemos calcular um erro percentual e verificar o nosso experimento. Ok? Responda as questões com cuidado. Quaisquer dúvidas, conversem com seus professores de laboratório. Bom estudo a todos!